Você já se sentiu exausto por travar a mesma batalha todos os dias? Aquela hora de sentar para estudar, guardar os brinquedos, ou simplesmente de seguir uma regra básica que termina sempre em choro, gritos ou naquela teimosia que parece intransponível? Eu sei como é sentir o peso que, por mais que você ame, por mais que você faça, parece que você não está conseguindo chegar até o seu filho. Se o seu filho com síndrome de Down resiste para aprender, se ele se irrita com facilidade, se você sente que está sempre insistindo, cobrando, tentando motivar, mas nada parece funcionar, nem mesmo quando você pune seu filho, talvez o problema não seja a falta de disciplina, talvez seja justamente o contrário. Talvez seja uma ideia errada sobre o que disciplina realmente significa. Mas e se eu te dissesse que a ciência, a neurociência e a história da humanidade nos mostram que nós estamos olhando para a disciplina pelo lado errado, que o que chamamos de resistência é, na verdade, um cérebro brilhante, tentando se proteger de um mundo que ele ainda não consegue organizar. Hoje eu vou te ensinar a quebrar essa barreira. Vamos transformar a teimosia em motivação e a briga em aprendizado. Prepare o seu coração, porque hoje a nossa forma de educar muda para sempre. Eu quero te mostrar como a disciplina e a motivação não são opostos, mas são sim duas partes do mesmo processo. E entender isso pode mudar completamente a forma como seu filho aprende. Para começar, precisamos limpar a nossa mente e a nossa lente. O que vem à sua mente quando você ouve a palavra disciplina? Castigo? Rigidez? Ordem? Ou até mesmo punição? A verdade é que a palavra disciplina vem do latim discere, que significa simplesmente aprender. Dela vem a palavra discípulo. Percebe a beleza nisso? Disciplinar não é punir um erro cometido no passado. Disciplinar é se tornar um mestre que guia um aprendiz para o futuro. É uma relação afetiva entre um mestre e um discípulo. Disciplina nunca significou castigo, rigidez, muito menos obediência cega. Disciplina sempre significou o caminho para aprender. Quando a gente confunde disciplina com punição, a gente transforma o aprendizado em uma grave ameaça. E eu sempre digo aqui nos vídeos do meu canal que um cérebro que se sente ameaçado não consegue aprender nada. Mas as crianças com síndrome de Down aprendem? Aprendem, ponto. Mas elas aprendem de um jeito único, especialmente na primeira infância. Nessa fase, as funções executivas, que são como maestro do cérebro, ainda estão em pleno desenvolvimento. Para os nossos pequenos com trissomia do cromossomo 21, esse maestro enfrenta desafios extras. Por exemplo, planejar pequenas ações como tirar o sapato, lidar com muitas informações ao mesmo tempo, controlar impulsos e lidar com frustração. Isso não é falta de capacidade, gente. É uma diferença do funcionamento. Quando o ambiente ao redor da criança é confuso, barulhento ou imprevisível, o sistema de regulação cerebral dela entra em total colapso. A resistência que você vê, o choro na hora de guardar o brinquedo, ou a recusa em olhar para uma letra, é o cérebro dizendo: estou sobrecarregado, chega, calma, espera, respira, pausa. A disciplina saudável entra aqui para organizar esse caos, não para punir a confusão que nós adultos criamos. E às vezes, por mais triste que isso possa parecer, é apenas para tentar satisfazer o nosso próprio ego de ver o nosso filho alfabetizado como um filho típico. Agora eu vou comentar sobre 3 erros que nós cometemos corriqueiramente com nossas crianças com síndrome de Down. Erro número 1. Existe um erro muito comum, que nós achamos que primeiro a criança precisa estar com vontade para depois aprender. Achar que primeiro a criança precisa estar motivada para depois aprender. Mas na verdade a neurociência mostra o oposto. A motivação nasce da sensação de competência. A criança precisa se sentir competente.
A disciplina cria a previsibilidade, a estrutura afetiva. A previsibilidade reduz a ansiedade, menos ansiedade permite o foco permite pequenas conquistas, e em cada pequena conquista, o cérebro da criança libera dopamina, e a dopamina é o combustível da motivação. Se você quer o seu filho motivado, você precisa garantir que ele tenha sucesso em algo hoje, por menor que seja. Não é cobrança que motiva, é o sucesso possível. Para o pequeno com trissomia do cromossomo 21, o segredo da disciplina é ajustar a altura da barra para que ele consiga pular e sentir o prazer de ter conseguido. Mas e na hora da crise? Como lidar com a irritabilidade? Entenda, quando seu filho resiste, ele raramente está dizendo: eu não quero te obedecer, eu só vou ser mal educado. Ele está dizendo: isso é difícil demais para mim, eu não consigo fazer isso agora. E a disciplina verdadeira, aquela que mostra o caminho do aprendizado, é a disciplina que quebra barreiras, não importa se é uma barreira comportamental, mas não é a disciplina que força, que julga, que pune, que castiga. É a que ajusta, que estimula, que mostra. Você pode fazer 4 coisas para ajudar o seu filho nesse momento. Reduzir os estímulos. Menos brinquedos, menos tarefas. O que é uma coisa difícil? Uma coisa difícil é formar de várias coisas simples e fáceis em um certo processo. Por exemplo, para mim era muito difícil editar um vídeo, tive muita resistência para começar a fazer os meus vídeos, mesmo transbordando de conhecimento sobre aprendizagem, neurociência e educação infantil, que eu estudo há 4 anos por causa do meu filho Arthur, que tem síndrome de Down. Foi difícil, eu ainda estou aprendendo. E é uma sequência de coisas fáceis que torna o todo o processo difícil, mas você consegue aprender passo a passo, você sabe disso, você que é um adulto, você que quer o melhor para o seu filho. Então, o que nós podemos fazer? Primeiro, reduzir os estímulos, fragmentar o aprendizado, fazer uma fragmentação total, pequenos passos, tá? Pequenos passos com intencionalidade e leveza. Fazer ajuda com reforço visual. Crianças com síndrome de Down, elas têm uma aprendizagem mais fácil através de coisas concretas e com apoio visual, flashcards, desenhos, mapas mentais, mapas de rotina, o que você puder usar para ajudar. E também respeitar o tempo de processamento do cérebro de uma criança, especialmente do 0 aos 6 anos, que é a época mais crítica no aprendizado. Pode ser bem mais fácil, mas também existe uma certa lentidão de processamento mental, porque o cérebro ainda é muito imaturo. O cérebro da criança de 0 a 6 anos com síndrome de Down é muito imaturo. E nós somos o cérebro maduro na sala. Nós não podemos nos irritar, não podemos nos deixar levar por emoções. Nós temos que ser a âncora emocional da nossa criança com síndrome de Down. E com o tempo, através dessa disciplina constante e suave, o cérebro dele aprende algo vital. Aprender não dói. Aprender é seguro. Eu posso errar. Meu pai está junto comigo. Minha mãe está junto comigo. Eu estou seguro. Segundo erro. Disciplina não é obrigar a criança a fazer algo. Quando adulto obriga a criança a sentar, a copiar, repetir ou executar uma tarefa qualquer, o que está sendo ativado não é o sistema de aprendizado do cérebro, mas sim o sistema de sobrevivência. Do ponto de vista neurológico, a obrigação ativa a amígdala cerebral, responsável pela detecção de ameaça. E a amígdala inibe o córtex pré-frontal, área essencial para atenção, memória e aprendizagem. O corpo libera cortisol, o hormônio do estresse, e nesse estado o cérebro não aprende, ele apenas tenta se proteger. Para crianças com síndrome de Down, o efeito ainda é muito mais intenso, porque eles têm um processamento de informações mais lento, a tolerância à frustração é menor e o esforço cognitivo exige mais energia mental da nossa criança. Obrigar, forçar, punir, castigar, machucar não constrói disciplina, gente. Constrói dor, constrói trauma, constrói resistência, aquele estado de congelar, correr ou lutar. Obrigar quebra a ponte entre a emoção e a conexão e destrói a conexão entre o educador e o educando, o que mata de vez o aprendizado. Terceiro erro, disciplina não é obediência cega. Obediência cega, gente, é um comportamento externo. Disciplina é uma organização interna.
Quando a criança apenas obedece, ela não entende o propósito, ela não desenvolve autonomia, não constrói a autorregulação emocional, não desenvolve a metacognição, que é muito importante para a abstração e para o aprendizado mais para frente. Na educação de crianças com trissomia do cromossomo 21, isso gera um risco silencioso. A criança pode até fazer, gente, mas não vai aprender. A neurociência mostra que o aprendizado duradouro exige significado, previsibilidade e sensação de competência. Obediência cega ensina apenas uma coisa: eu faço para evitar o conflito, eu faço para não apanhar, para ninguém gritar comigo. A disciplina verdadeira ensina: eu faço porque eu consigo, porque faz sentido e porque eu sou amado e apoiado. Quarto, erro mais comum e mais invisível, mais difícil de detectar, é confundir a capacidade da criança com o comportamento. Confundir a identidade com o comportamento. Quando a criança não senta, não foca ou não coopera, o adulto interpreta como teimosia, preguiça, falta de limite, ou até mesmo a falta da famosa disciplina. Mas na maioria dos casos, o que existe é sobrecarga cognitiva, exigência acima do nível de prontidão, falta de mediação adequada. A gente vai fazer um vídeo sobre mediação, é importantíssimo para crianças com síndrome de Down. E um ambiente emocional inseguro e instável. O adulto projeta na criança uma expectativa que pertence ao adulto, não ao estágio neurológico da criança. Essa projeção, gente, gera muito sofrimento, resistência e estagnação na aprendizagem. Bom, concluindo, muitas vezes nós buscamos a disciplina no outro porque não temos a disciplina em nós mesmos. Temos pressa, perdemos a paciência, queremos resultados rápidos para aliviar a nossa própria ansiedade de pai e de mãe. Mas a disciplina com uma criança especial é, acima de tudo, um exercício de dignidade. É dizer todos os dias através da sua consistência, coerência e presença serena: eu acredito em você. Eu vou te dar a estrutura necessária e nós vamos caminhar juntos, de mãos dadas, passo a passo, até a alfabetização. A lição aqui é muito simples. Disciplina não é sobre o que você faz a criança fazer, é sobre o que você permite que ela se torne. É sobre autonomia, é sobre preparar o seu filho para o futuro, onde ele não precise de ninguém mandando nele, onde ele tenha liberdade, independência e autonomia, porque ele aprendeu a se organizar no amor que você deu hoje, com uma educação cheia de afeto, intencionalidade e leveza. E se esse vídeo mudou a sua forma de enxergar aquele momento de teimosia do seu pequeno, leve isso com você. A disciplina não é o oposto de afeto ou motivação. Ela é o caminho que permite que o seu afeto vire aprendizado através da autorregulação e de uma estrutura afetuosa que leva a criança a querer aprender através da sua motivação intrínseca e gerar a sua própria autonomia, independência futuro, para que ele possa continuar caminhando no caminho do conhecimento e do aprendizado. Você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui para passar tudo que eu sei, os 4 anos que eu estudo todos os dias intensamente, como dar a melhor vida, a melhor educação possível para o meu filho. Eu não vou entregar nas mãos do Estado ou de nenhuma instituição aquilo que é mais sagrado. O meu filho é a liberdade e a independência dele. E se você acha que esse conteúdo fez sentido, eu não vou pedir para curtir, porque aqui não é para curtir, aqui é para libertar as crianças com síndrome de Down. Essa é a missão do meu canal, alfabetizar elas para que elas sejam livres e independentes. Mas se você acha que isso tem algum valor, compartilhe com uma família ou com um educador que está exausto hoje, que não sabe mais o que fazer. E muitas vezes a gente erra porque a gente não tem o conhecimento. Eu também erro muito todo dia, eu estou tentando melhorar e atingir a verdadeira disciplina, que é ser o exemplo que o meu filho merece. Obrigado por assistir.